Vamos começar, como segunda-feira vocês só fizeram só a leitura da aula, né? Que é sobre a Terceira Internacional Comunista. Vamos fazer a leitura e a gente vai explicando, tá? Conforme assim, eu vou pedindo para ler. Pessoal, por que a Terceira Internacional Comunista? Porque em outras, se vocês olharem aqui, já tinha tido outros, não falo nem revolução, mas já tinha tido alguns encontros para discutir esse novo regime que eles estavam querendo implantar nessa Europa, nesse contexto. Então, ó, em 1919, em Petrogrado, lideranças comunistas de diversas partes do mundo, inspirados por exemplos bolcheviques, comunista, organização que pretendia orientar ações revolucionárias em diversas partes do mundo. Mais para frente a gente vai ver que isso tem influência no Brasil, em outras partes do mundo. 5 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial e do apoio dos partidos socialistas à participação dos trabalhadores no conflito, o Lenin falava. Quem que era o Lenin? Esse cidadão aqui que tá varrendo o povo aqui, e esse cara aqui, ó. Tá? Só para vocês terem criar a imagem dele. O Lenin afirmava: a Segunda Internacional está morta, vencida pelo oportunismo. Com o fim da guerra e a vitória bolchevique, uma nova organização socialista criada, orientada pelo comunismo, a partir de então, os integrantes da Segunda Internacional passou a ser identificada em partidos de esquerdas moderados, de modo geral, defensores da chegada ao socialismo pela via democrática, conhecido como sociais-democratas. O que está acontecendo? Essas pessoas, lembra que tinha os bolcheviques e os mencheviques, que era um pouco mais extremo, e o outro mais que queria pela via democrática, um queria revolução e o outro queria pela via democrática. E esses sociais-democratas, essa Segunda Internacional, o que ele quer dizer aqui quando ele quer dizer que está morta, que isso não aconteceu da maneira, que é pelo oportunismo? Por conta disso, que essas pessoas, eles foram moderados, então não aconteceu a revolução da maneira que eles queriam, entendeu? Então aqui a União Soviética, olha lá, depois vocês podem responder aqui, ó, cite os mares e oceanos que banhavam a União Soviética, indique países com os quais eles fariam fronteira, porque são muitos países, são muito grandes, aqui dá para ver, né, o quão grande era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1921, os revolucionários saíram vitoriosos da Guerra Civil e assumiram a tarefa de construir o socialismo no mundo a partir de sua pátria, denominada no ano seguinte de República Socialista União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então a ideia deles era transmitir toda essa ideia, todo esse aparato político que eles estavam pensando para o mundo, que era a ideia deles, ó, assumir a tarefa em construir o socialismo no mundo a partir de sua pátria, tá? Então, na Alemanha, na Itália, na França, na Inglaterra, na Espanha, em outras partes da Europa e da América, os líderes operários tentaram tomar o poder. Inaugurava-se uma época de intensa movimentação operária. Isso nós vamos ver que na América Latina, vários países vão tentar fazer isso, no mundo, alguns países da África também, tá? Na União Soviética, os bolcheviques separaram a igreja e o Estado de forma mais profunda do que havia feito na Europa Ocidental durante séculos. Eles simplificaram o alfabeto e adotaram o calendário gregoriano, predominante no Ocidente capitalista. Levaram para toda a população o teatro e todas as artes, até então reservados à elite, e, acima de tudo, eliminaram a expropriação, a discriminação, a expulsão e execução, as elites burocratas, os latifundiários, profissionais liberais e a indústria. Então, pessoal, eles começam a fazer algumas revoluções e apresentar para as classes mais baixas coisas que eles não tinham acesso, como arte, cultura e todas as outras coisas. Nesse período, entre o final do século XIX e o começo do século XX, eu não vou saber citar todos, mas houve, de fato, dentro da União Soviética, um grande número de autores
que quem gosta de ler, quem gosta de livros, se vocês pesquisarem, vocês podem marcar de 2021 até 2020, até 2020 ou até 2029, se quiser, e não dá conta de ler tudo, de tanta literatura, de tantas coisas que foram efervescendo e foram foram propostas, e o governo agarrou essas propostas de livros e de vários autores. E até hoje a literatura russa muito extensa, tá? O planejamento econômico. Os bolcheviques, eles destacaram a redistribuição de recursos como habitação, alimentos e roupas, tomando dos ricos e dando aos pobres. Então, eles não se opunham a todas as formas de propriedade privadas. Mas o que é? Eles permitiam os artigos de uso pessoal desde que estivesse de acordo com os padrões populares. Mas ao nacionalizarem indústrias e as finanças, proibiram a propriedade privada produtora de rendimentos. O que é isso, pessoal? Lembra que eles tinham tirado todo, que lá em cima, lá na primeira aula, que a ideia deles era estatizar algumas coisas, e eles estatizar e nacionalizar é a mesma coisa. Então, as indústrias, finanças. A propriedade privada produtora de rendimentos é aquelas pessoas que têm casas, prédios, ou qualquer tipo de propriedade privada que renda algum lucro, ou algum aluguel, ou algum rendimento, ou dividendo, ou alguma coisa do tipo. Olha lá. Com o desaparecimento da empresa privada, o Estado tornou-se aos poucos um único empregador, ganhando, de certa forma, um poder sem precedentes entre os cidadãos. Então, o que acontece? Um Estado grande e inchado desse jeito, ele é responsável por tudo. Então, todo mundo tinha que trabalhar para o Estado. Então, você não tinha muita escolha, você não tinha liberdade, né? A grande realidade é essa. Então, como não tinha... Peraí, se o Estado ele é a grande empresa privada, o Estado ele começa a ser a única pessoa que pode te dar e tirar teu emprego. Então ele ganha uma força muito grande. A economia passa a ser planejada centralmente, com a adoção de uma meta ambiciosa, a superação de debilidades da Rússia, demonstradas de maneira tão veemente na guerra. As novas alianças diziam que o país não estaria à altura dos tempos se não fosse reconstruído, com base nos parâmetros estabelecidos por uma elite revolucionária, em estreito contato com a população, que usava sua linguagem e trabalhava pela melhoria em longo prazo em condições de vida de todos. Então, pessoal, o planejamento econômico da Rússia, como a gente já está falando, é um Estado forte. Em certos momentos isso funciona. Então, a princípio, isso é muito bom. A longo prazo, isso começa a dar pepino. Então, vamos aqui entender agora o que era a política bolchevique. Quem que eram os bolcheviques? Lembrando, era aquele partido que ganha, que era o partido do Lenin, que era o partido que queria uma revolução. Eles não queriam pelo meio da democracia. Segundo os estatutos, o Partido Comunista, o Partido Bolchevique, russo elogiava delegados, congressos dele, elegia os delegados a congressos periódicos, que por sua vez elegiam um comitê central que era sua liderança geral. De comitê central, porém, o poder afunilou-se para um grupo interno cada vez menor. Poliburo, o birô político. Ali, os principais líderes, Lenin, Trotsky e Stalin e alguns outros, determinavam as políticas a serem adotadas e distribuíam as tarefas e nomeavam os principais funcionários. O partido dominava todos os órgãos políticos e os seus principais líderes ocupavam posições importantes no governo. Então, o que acontecia ali, né, pessoal? É o que acontece em todo partido político. Eles se reúnem, se organizam e determina qual espaço cada um deles vai ocupar. A elite consistia em partido políticos profissionais, pequeno e coeso, excepcionalmente disciplinado. Desde o início, os que não se dedicavam totalmente eram expurgados, de acordo com as regras oficiais. Seus membros tinham que observar rigorosa disciplina e participar ativamente da vida política do partido.
dominar os princípios do marxismo-leninismo e dar exemplo na observação do trabalho e na disciplina estatal. O percurso da Revolução Russa de 1917 alimentava ao mesmo tempo o medo e a esperança da Revolução Internacional. A opinião mundial polarizou-se. O medo do comunismo tornou obsessão entre os liberais. Já os marxistas que apoiavam a Rússia, por sua vez, temiam a reação capitalista. Pessoal, essa última parte aqui, todo mundo que vive o mundo atual hoje, todo mundo consegue entender o que é isso. Como assim, professor? O comunismo e, de outro lado, um apoio e o temor dessa reação capitalista. Esse mundo polarizado, ele começa na Guerra Fria. E não só na Guerra Fria. Nesse momento, antes da Guerra Fria ser instaurada, já existia essa tensão entre esses movimentos políticos opostos. Principalmente quando eles começam a se organizar com apoio popular. Então, isso ganha muita força. Para um movimento ele ganhar força, a primeira coisa que ele precisa de imediato é o apoio popular. Alguém falou, Iva, aceita a Isadora. Fala para ela tentar entrar de novo. Não sei se eu já aceitei. O Thiago estava aqui fazia tempo e eu não tinha aceitado ele. Fala para ela tentar de novo, que quando eu compartilho a tela eu não consigo ver a. Aqui. Tá bom? Vamos ver aqui. Depois alguém explica para ela que não foi proposital, que eu não quis panelar ela.